Que bom que você está aqui. A cada sábado, no nosso culto das 11, nós temos explanado alguma promessa de Deus para nós. Nós estamos trabalhando uma série com o tema promessas. E se nós formos olhar na palavra de Deus detalhadamente, fazer um estudo bem detalhado, nós iremos encontrar diversas promessas que Deus fez para nós. Nós já falamos aqui sobre algumas delas, mas nessa manhã, a promessa que nós vamos estudar ou analisar juntos é a promessa de paz. E talvez esse seja um momento muito apropriado para nós falarmos sobre paz, para nós relembrarmos o que muitas vezes nós esquecemos em momentos de crises e em momentos de dificuldades, que nós podemos experimentar a paz que foi prometida para cada um de nós. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 33. João capítulo 16, o verso 33. Esse verso diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos resumir esse verso, quem sabe, em uma frase. E talvez seria bem assim: em Jesus temos paz, no mundo temos tribulações, nós temos dificuldades. É isso que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, que eles poderiam esperar ou pelo menos preparar-se para enfrentar dificuldades e tribulações na sua caminhada. Por um lado, Jesus ele nos garante a paz, mas ao mesmo tempo ele diz que nós iríamos passar por dificuldades e por tribulações. Ambos são duas coisas que Jesus está nos garantindo, que nós vamos passar por dificuldades, que nós vamos ter tribulações, que nós vamos enfrentar crises, mas por outro lado, mesmo em meio a esse cenário, nós podemos experimentar a paz que vem dele. Para todos aqueles que seguem a Cristo, fica muito claro que vamos ter dificuldades, mas também somos capazes de experimentar a paz. E talvez você esteja se perguntando, mas se Cristo falou isso para os discípulos, como é que isso então pode se aplicar à minha vida? Nós vamos, através dessa mensagem hoje, responder essa pergunta: como que esse verso pode ser aplicado à minha e à sua vida? E a gente então vai começar falando sobre a tribulação. A tribulação, nós vemos aqui que nesse verso é algo muito real. E talvez não precisamos desse verso para perceber que a dificuldade, que a tribulação é algo muito presente nas nossas vidas. Que ela é algo verdadeiro, que é algo real e que é algo que nós vamos ter que lidar com ela em um momento ou outro da nossa vida. Ou quem sabe em diversos momentos da nossa vida vamos ter que lidar com dificuldades e com tribulações. Mas, olhando esse significado, nós podemos entender que apesar disso, apesar das dificuldades, apesar dessas coisas que às vezes nos fazem não olhar apenas para a promessa, mas focar na dificuldade, nós podemos ter a paz que vem do alto. No mundo, Cristo está dizendo que enquanto estivermos aqui, enquanto vivermos com os nossos pés aqui, a vida deste mundo, nós estamos enfrentando um sistema que está totalmente alinhado, contrário à vontade de Deus e seus caminhos para o seu povo. Ou seja, no mundo, vamos enfrentar essas coisas. Principalmente porque nós, quando decidimos obedecer e também seguir a Deus, em muitas nossas escolhas e decisões, nós vamos estar andando na contramão das coisas. Nós vamos estar tomando decisões que não são muito populares. Nós vamos estar defendendo coisas que não são muito faladas. E por muitos vamos estar sendo tratados como estranhos ou quem sabe até como fanáticos. E o mundo ele acaba se tornando um ambiente um pouco hostil para nós que servimos a Deus e para nós que decidimos obedecer a Deus. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos no mundo, mas não no mundo. Não compartilhamos os valores que o mundo compartilha, não compartilhamos das mesmas verdades que o mundo tem pregado ou que tem definido como a verdade, mas nós aceitamos aquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer e andamos pelo caminho que a palavra de Deus nos orienta a seguir. Os valores que nós encontramos hoje no mundo em que nós vivemos
E quem sabe os valores até proeminentes em nossa cultura têm exaltado o que nós chamamos de materialismo. Exaltado que nós podemos adquirir bens e em troca ter paz. Que para ter paz nós precisamos comprar mais. Que para ter paz nós precisamos visitar mais lugares, conhecer mais pessoas, nos tornar mais influentes. É isso que o mundo está pregando. É isso que nós vemos então nas redes sociais, quando as pessoas elas querem ter muitos seguidores, ou querem às vezes até maquiar a sua realidade diante de um story que dura 24 horas, ou encontra alguma foto que é publicada. As pessoas, nós queremos ter paz, mas a realidade é que poucos têm experimentado a verdadeira paz. O que nós temos nos conformado é com momentos de tranquilidade que são passageiros, ou com momentos de uma alegria que é falsa e que é totalmente momentânea. O materialismo tem nos levado a procurar satisfação, alegria e paz em coisas que são totalmente passageiras. Nos leva a possuir bens que a gente às vezes nem precisa, tudo em busca de encontrar a paz que tanto precisamos. Os valores que nós encontramos no mundo são valores que estão errados, que muitas vezes estão contrários à palavra de Deus, mas estão presentes de uma forma muito clara em nossa sociedade. Nós somos um povo que é fiel à palavra de Deus. Nós temos vivido de uma forma que temos declarado que a nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho. E sabe, como troca ou como consequência disso, muitas vezes seremos odiados por então obedecer a Deus e a sua palavra. Sabia que cada vez nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós vamos estar agradando a Deus, mas muitas vezes desagradando o mundo em que nós andamos? Talvez para você que trabalha em uma empresa, ou que na sua escola, quando você decide fazer o que é certo, ou defender a verdade, muitas vezes você se torna ridicularizado pela verdade que você está defendendo. Não há como alguém que serve a Deus estar em completa harmonia com o mundo. Se alguém está em harmonia com o mundo, duvide então da harmonia dessa pessoa com as leis de Deus e com a vontade então de Deus. Não tem como andar em harmonia com Deus e andar em harmonia com o mundo. Nós acabamos nos tornando uma presença indesejável para o mundo, porque o mundo não quer entrar em sintonia com a palavra de Deus, e através da nossa vida a gente acaba lembrando a eles que há uma coisa melhor para se viver, que há um sentimento muito maior a ser experimentado, mas que muitas vezes será rejeitado pela maioria das pessoas. No mundo teremos tribulações, e Jesus continua dizendo, você terá. É uma garantia, Ele está garantindo isso. Você pode contar com isso, que enquanto estivermos aqui, isso será algo muito real. Que a tribulação não é uma questão de si, mas quando? Quando enfrentarmos a tribulação, qual será então a nossa reação a cada uma delas? Nós podemos esperar por tribulações, mas essa palavra tribulação, ela traz um sentido, ou traz um significado na sua linguagem original, como uma ideia de pressão, ou algo sendo pressionado com força. E certamente os discípulos de Jesus enfrentaram a sua parcela de pressão ao então seguir os caminhos de Deus. E quem sabe você, na sua vida também, tem experimentado essa pressão, ou tem sido pressionado a achar que uma verdade que é pregada para o mundo precisa ser verdade também dentro da sua vida, que está sendo pressionado a adotar o materialismo, a buscar coisas, a adquirir bens para tentar sentir paz. E nós sabemos que não é bem assim. Em troca de servir a Deus, o que é que os discípulos experimentaram? Experimentaram rejeição, tribulações, foram perseguidos, foram mortos. Nem sempre seguir a Deus é um resultado, ou trará como resultado, uma paz que não será tirada por nada nesse mundo, ou trará então tranquilidade em cada momento que nós vivermos enquanto estiver aqui na terra. E realmente não tem sido diferente os discípulos para nós também, não é verdade? Em todos os séculos, aquelas pessoas que escolheram ser fiéis a Deus, experimentaram como troca pressão, problemas e dificuldades. A pergunta é, como que você tem sido então pressionado?
Qual é a forma que o mundo tem exercido pressão sobre a sua vida e sobre a sua fé? Tribulação é o tipo de pressão que nós cristãos iremos receber enquanto formos fiéis à palavra de Deus. Acostume-se com isso. Ela virá, a tribulação virá. Então nós não podemos acreditar, amigos, em nenhuma palavra que diz para nós que ao aceitarmos a Cristo, como consequência, ou como resultado, nós vamos então sentir tranquilidade em todos os momentos da nossa vida. Não acredite em nenhum evangelho que promete a você que a partir do momento que você aceita Cristo, que a sua vida financeira automaticamente vai melhorar, que a sua vida sentimental vai melhorar, que a sua vida material e emocional vai melhorar. Nós temos a promessa, Cristo deixou claro que enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos ter tribulações, iremos ter dificuldades ao aceitar viver por Cristo. Não podemos aceitar nenhuma promessa além das promessas que Cristo fez para nós. Não acredite em qualquer promessa que é feita a você. Não acredite em alguém que diz que o que falta na sua vida é tomar uma decisão ao lado de Cristo e a partir de então tudo num passo de mágica irá melhorar. É contraditório levantar-se para defender a verdade e em troca querer tranquilidade ou querer ausência de dificuldades. É contraditório levantar a causa de Cristo e esperar calmaria o restante da sua vida. Nós ainda vamos enfrentar diversas tribulações, diversas dificuldades aqui no mundo, porque nós convivemos com o pecado diariamente. E nós sabemos que as dificuldades, as tribulações, muitas vezes são consequências de pecados, de escolhas erradas, de decisões errôneas. Mas em contrapartida, nós temos a promessa de um Deus que nos garante paz. Paz não como o mundo conhece, mas a paz que vem dele. Será que existe uma maneira de evitarmos a pressão que o mundo coloca sobre nós, ou de evitarmos a tribulação? Existe. E essa maneira, essa solução, é apenas se render ao mundo e andar no caminho, andar no sentido que o mundo está apontando. Não tem como andar na contramão do mundo e esperar tranquilidade. Mas talvez se você quer ver uma vida mais tranquila, ou talvez se você quer experimentar menos consequências, ande no sentido que o mundo irá. E talvez você não será tanta dificuldade, ou não será tanto uma ameaça para o mundo e para aquilo que o mundo está pregando. Mas esse povo não somos nós. Não é eu e também não é você. Nós somos um povo que tem decidido, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, permanecermos fiéis à palavra de Deus. O que é que faz você perseverar nos seus momentos de dificuldades? O que é que faz você permanecer fiel, mesmo em meio rodeado de tribulações? Nós conhecemos pessoas, e a gente tem conhecido também, experimentado na pele sentimentos que têm nos levado a dificuldades. Nós temos passado por experiências que acabam então fazendo com que a nossa fé seja provada. E por que ser fiel? E por que permanecer fiel à palavra de Deus, sendo que está todo mundo indo num sentido e você escolhe ir no contrário? O que é que faz você ser a única pessoa dentro da sua casa a permanecer fiel a essas crenças? Fiel à palavra de Deus e também obediente à sua vontade. Se não for por amor, nós não somos capazes de encontrar nenhum outro motivo. É porque nós nos sentimos amados por Deus. E em resposta a esse amor, nós queremos também amá-lo mais a cada dia em nosso viver. Que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, nós entendemos que nós não apenas temos paz, mas nós temos a vitória. Não temos apenas paz, mas temos a sua companhia. Nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. É essa a promessa de Deus. Cristo não estava apenas querendo alertar os seus discípulos sobre as dificuldades, mas Ele estava querendo dizer aos discípulos que apesar das dificuldades, eles podem ter ânimo, eles podem alegrar-se, porque Ele venceu o mundo. A Bíblia continua com essa promessa da paz. E há outro versículo que eu gostaria de compartilhar com você, que está no capítulo 14 de João, no versículo 27.
Olha que coisa maravilhosa que Deus prometeu para nós e Jesus deixa para nós através da sua palavra. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, nem se atemorize. A promessa de Deus é que nós podemos ter paz por meio dele. Não é por meio de algum outro meio ou algum outro bem, ou alguma posse, ou em outro local. A paz, ela pode ser real, ela pode estar presente na nossa vida, nesse momento, aqui onde eu estou e aí onde você está também. A paz, ela vem para nós independente de circunstâncias, independente de localização geográfica, independente de CPF, independente de sobrenome, ela é acessível a cada um de nós. E lembre que alguns sábados aqui atrás eu falei que a cada promessa que Deus nos dá, exige de nós uma resposta, e essa resposta é uma resposta de fé. A cada promessa que Deus nos dá, requer de nós uma resposta de fé. E o que é que esses dois versos que nós lemos aqui no capítulo 14 e no capítulo 16 têm em comum? Primeiro, que Cristo está nos prometendo paz, mesmo em meio às adversidades. E segundo, que ela requer uma resposta nossa. Não temas, não se atemorize, tenha bom ânimo. A promessa é de paz, mas para obter essa paz, nós precisamos cessar o medo. Nós precisamos estar calmos, estar tranquilos, confiar nessa promessa e ter bom ânimo. Cristo promete paz, mas essa paz não pode reinar em nossa vida enquanto o medo for um sentimento predominante. Ela não pode reinar em nossa vida enquanto o temor estiver predominando os nossos sentimentos. A paz que Cristo nos oferece exige de nós fé. Fé para olhar para as dificuldades e entender que elas são passageiras. Fé para olhar para as tribulações e entender que elas vão passar e que mesmo em meio delas, se estivermos no fogo ou se estivermos nas águas, nós podemos ter a paz que Cristo nos promete, porque ela vem para nós independente da circunstância. Talvez em algum momento da sua vida você tenha se perguntado: Senhor, aonde você está? Aonde você está durante as tribulações, durante então as perseguições que eu tenho sofrido, durante então as tempestades? Deus não está importado com a tempestade, Ele não está preocupado com a tempestade, porque Ele está acima dela, Ele está no controle dela. A tempestade não é algo que preocupa a Deus, as dificuldades não é algo que preocupa o nosso Deus, porque Ele está no controle de cada uma delas. E em resposta, Ele pede a nós: não temas, não atemorize, mas tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o mundo. É através dessa vitória que nós temos paz. É através dessa vitória que nós podemos arrancar o medo e colocar em nosso coração tranquilidade, paz, calmaria, sabendo que o maior já foi vencido por Deus. O mundo enfureceu-se contra Cristo, matou, zombou, ridicularizou, espancou e crucificou o único homem sem pecado na história da humanidade. Ele suportou todo tipo de pressão e todo tipo de dificuldade quando foi pregado naquela cruz. No entanto, mesmo nos momentos mais agonizantes da vida de Cristo, é através desses momentos que hoje nós podemos ter paz, porque foi através da sua morte que nós temos vida. Foi através da sua morte que Ele conquistou então a vitória que nunca seria nossa, mas Ele oferece então para cada um de nós. Jesus leva sobre si todos os pecados, todo o ato de rebelião do ser humano contra Deus. Ele então recebe os pecados e em troca nos oferece vida plena e paz que só Ele é capaz de nos oferecer. Seja forte, seja corajoso. No final de tudo, no final de cada tribulação, no final de cada tempestade, nós sempre iremos nos encontrar no lado vencedor, se nós confiarmos nessa promessa que nós podemos ter paz. Às vezes Deus vai te livrar, às vezes Ele vai te segurar, vai segurar a sua mão e vai atravessar contigo, ou em outras vezes Ele vai te fortalecer para te tornar forte o suficiente para atravessar a dificuldade que você está enfrentando. Sabe, o mundo está caminhando para a sua cena final,
para o seu cenário final. E mesmo em meio a tantas incertezas, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas crises, nós podemos olhar para o alto e confiar, porque Cristo é por nós. Descanse. Descanse nessa promessa que a paz é algo acessível para mim e para você. Descanse nessa certeza que o Salvador prometeu e que Ele vai então nos oferecer e nos proporcionar a paz que nós tanto precisamos. Sabe por quê? Porque as suas promessas não falham. Em Jesus temos paz. No mundo temos tribulação. Mas em Cristo também nós temos a vitória. Por isso, anime-se. Por isso, tenha fé. Por isso, não tenha medo. Porque o que Cristo oferece para nós é muito maior do que qualquer tribulação que venhamos a enfrentar. Esse versículo, João 16, no versículo 33, é um verso muito conhecido, nós já lemos aqui. Mas esse verso traz um significado muito grande para a nossa vida e eu quero finalizar com ele mais uma vez nessa manhã. O verso diz que Cristo nos diz essas coisas. Que coisas são essas? Que dias maus virão. E ele continua dizendo para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, apesar dos dias maus que virão, que são reais, em Cristo temos plena paz. O verso continua e diz, nesse mundo vocês terão aflições. Isso é uma certeza. Todos nós vamos sofrer, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho. Todos iremos sofrer. Contudo, porém, há uma esperança, e essa esperança nos anima, dizendo, tenham ânimo, não desanimem, mas confiem. E o verso termina dizendo, eu venci o mundo, ou seja, o mundo, o pecado, Satanás, a morte, a nossa própria incredulidade foi vencida por Cristo. O mundo, o pecado, as suas ciladas, as tribulações, as crises, as dificuldades, as incertezas e até a nossa falta de fé foi vencida por Cristo. Por isso, tenha ânimo, pois Ele já venceu. E essa promessa é estendida para nós. E uma certeza nós podemos ter, que Deus não falha em nenhuma de suas promessas. Mas acreditando nessas promessas, ela exige de nós uma resposta. Ela exige de nós fé, para acreditar que ela pode se tornar real em nosso viver também. Quer você experimentar essa paz? Quer você experimentar uma paz que o mundo não é capaz de dar? Quer você experimentar uma paz que mesmo em meio a circunstâncias incertas, que mesmo em meio a tribulações e tempestades, nela nós podemos ter paz e descansar? Confiantes, como o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você for olhar esse salmo, ali há algumas atitudes que nós podemos ter. Primeiro, entregar as nossas vidas. Segundo, confiar no agir de Deus. E terceiro, descansar. Entregue sua vida, confie. Entregue as suas dificuldades, confie. E como resultado, descanse na paz que Cristo pode te oferecer. Se for o seu desejo experimentar essa paz, permitir que ela venha invadir o seu coração nessa manhã, e não apenas experimentar, mas tornar essa paz um sentimento real em sua vida, e um sentimento que vai durar para sempre, convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, o Senhor foi muito claro com os discípulos, não prometendo a eles bens, não prometendo riquezas, não prometendo imunidade contra dificuldades ou provações ou crises, mas o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Mas também, ao nos alertar sobre isso, nos dá a certeza que mesmo em meio à dificuldade nós podemos ter paz, não por méritos nossos, não por esforço humano, mas pelo próprio mérito de Cristo Jesus que venceu o mundo. Cristo que venceu a morte, Cristo que venceu o pecado, Cristo que venceu a incredulidade que há em nós. E nesse momento, não importa onde estejamos,
todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade, Senhor. Todos nós temos isso em comum, mas nós queremos colocar em Tuas mãos, confiar no Teu agir e permitir que a paz, que excede todo entendimento, venha reinar em nossas vidas. Nós queremos ter uma paz que nos tornará fortes, Senhor. Nós queremos ter uma paz que nos levará a confiar mais em Ti. E nós queremos ter uma paz que vem de outro mundo, que vem de Ti. Só assim nada nesse mundo será capaz de tirar a paz que nós temos através de Jesus. Abençoa cada um de nós, abençoa os Teus filhos, a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado. Nós esperamos você aqui no nosso próximo encontro, às 19 horas no domingo, para continuarmos então falando do amor do nosso Deus e estar adorando juntos. Nós aqui, você em sua casa, mas tendo a certeza que nós estamos ligados através do amor de Cristo por nós. Que Deus te abençoe.